missão, ele foge da responsabilidade. Alguns pregadores e teólogos vão dizer que Jonas fugiu porque estava com medo, e outros vão dizer que Jonas fugiu porque Nínive era uma cidade inimiga e ele não queria que a misericórdia de Deus chegasse até o inimigo deles. Então ele não vai até lá. Mas o fato interessante é que Deus falou com Jonas e deu uma missão a Jonas. E todos nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, recebemos também uma missão. O problema é que muitos de nós limitamos esta missão ao fato de congregarmos e fazermos parte de uma igreja. Mas todos nós temos uma grande responsabilidade que foi dada por Jesus. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que depois do derramar do Espírito Santo, a igreja se torna testemunha viva do poder de Deus. Quando Deus derrama do Espírito Santo, nós nos tornamos aquele que vai agora ter a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Eu e você temos a responsabilidade de ser aqueles que anunciam o Evangelho de Deus. E isso é interessante, porque nos dias atuais, quando nós olhamos para essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, nós nos deparamos com algumas questões que são equivocadas. Acreditamos que anunciar o Evangelho é simplesmente dizer para alguém na rua: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. A nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho está muito maior, é muito maior do que isso. Tem um grande pregador, Moody, que ele dizia o seguinte: de 100 homens, um irá ler a Bíblia, 99 irá ler a tua vida. Somos nós que anunciamos a Jesus e as pessoas veem a Cristo através de mim e de você. Eu falo isso constantemente lá na igreja, que servir a Jesus e ser testemunha dele, a responsabilidade maior está quando eu saio desse lugar. Entende isso? Servir a Deus e ser testemunho dele, a responsabilidade é muito maior quando eu saio da igreja. E quando eu saio, quando eu não estou no culto. Porque estar aqui é lugar de comunhão, é lugar de sentir a presença de Deus, é lugar de ouvir a voz de Deus, de compartilhar da alegria do meio dos irmãos. Mas ser cristão e dar testemunho de cristão e fazer a missão de Cristo é lá fora. Porque lá fora nós lidamos com tanta adversidade. É tipo o que o Jonas passou, ir para uma terra onde aquele povo é seu inimigo, onde aquele povo não gosta de Deus, onde aquele povo mata os profetas de Deus, e Deus manda Jonas até lá. Nós hoje somos os Jonas, que devemos levar Jesus e mostrar Jesus para aqueles que não querem. E me permite repetir, e mostrar Jesus a esse povo não é simplesmente dizer Jesus te ama. Eu aprendi e carrego isso comigo, que nós somos aqueles que devemos mostrar o amor e a misericórdia de Deus. As pessoas hoje não se relacionam mais com Jesus simplesmente pela fé. Ela quer ver Jesus em você. Entende isso? Não adianta você dizer para alguém assim: Jesus é bom, Ele ama, Ele vai mudar a tua vida, se você não demonstra isso em atitude. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Me ajude, senão você dorme e aí eu fico. Pelo amor de Deus. É você que mostra Jesus. Eu tenho o hábito de falar constantemente da igreja: nós somos para o mundo a resposta de Deus. Toda vez que você clama por algo, por exemplo, eu morei aqui durante muitos anos no São Caetano, morei aqui embaixo, quase aqui perto da Sussunga, morei aí durante muitos anos aí embaixo. E vivi durante muitos anos um cenário de muita violência e criminalidade. Não adiantava nada eu, enquanto cristão, dizer: Deus muda a violência nesse lugar, Deus acaba com isso aqui, se eu não faço nada. Porque quando ora a Deus para que Deus mude, a resposta de Deus é a seguinte: eu coloquei você para fazer isso. Entende? Somos nós que vamos mudar as coisas. Deus nos deu poder para ser testemunhas, para mostrar isso. Amor de verdade, justiça, ética, moral, não se deve esperar do mundo, se deve esperar de mim e de você. Somos nós que devemos fazer isso. Só que nós olhamos para o mundo
E por ver tanta maldade, nós acabamos nos acomodando aqui dentro, acreditando que isso lá é normal. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muito, o interessante do texto é que diz que é o amor de muito, não de todos. Isso não é de todos, é o meu e o seu que nos criou. E se o meu e o seu nos criou, somos nós que fazemos diferença. E a pergunta que não para é o seguinte: o que é que você tem feito para que as coisas mudem? O que é que você tem feito? E me permita, não é simplesmente oração, devemos orar, é óbvio que devemos orar. Mas uma oração que não traz consigo uma ação prática, não anuncia evangelho. Não adianta você falar para alguém que Jesus te ama se você não demonstra amor. Não adianta você falar para alguém que Jesus pode mudar a vida dela se você não é o canal pelo qual essa vida vai ser mudada. Muitos de nós somos Jonas hoje que não queremos ir ao mundo e acreditamos que Deus vai mudar o mundo. Só que esquecemos que somos nós aquele que vai lá. Entende? É você que tem que ir para que a mudança aconteça. Enquanto a igreja não despertar para isso, nós vamos viver a vida inteira essa realidade. De maldade, de falta de amor, de respeito, de compreensão. E isso não é um problema do mundo, amado. É a nossa ausência. Isso é a nossa ausência. Porque a Bíblia diz que agiu Deus. Mas Deus age por meio de quem? O que é que está impedindo o agir de Deus? É a minha vontade e a tua vontade de ir. No final, eu digo assim: Deus vai te dar uma vitória. Tá bom? Entende isso? Deus não vai fazer nada se você não se colocar na posição. Esse foi o problema de Jonas. Jonas não quis ir, se esconde. E toda vez que eu fujo da missão e da responsabilidade, o que é que acontece? A graça de Deus não é manifestada, a misericórdia de Deus não é manifestada, o mundo piora, as pessoas perdem salvação, e isso vai ser imputado e cobrado de mim e de você. Não adianta nada você estar aqui congregando, onde quer que seja, durante muitos anos, se você não toma uma atitude para a salvação, amado. Vivemos uma geração, me perdoe, egoísta, que a preocupação é com o seu bem-estar. O que é que Deus pode fazer na minha vida? A gente ora sempre assim: Deus me abre uma porta de emprego, Deus salva meu marido, Deus salva minha mulher, salva meu filho. Não! Se preocupe em fazer o que Deus mandou você fazer. Deixa que essas coisas Ele faz. Descanse em Deus e obedeça no chamado dEle. O problema é que as nossas orações, e a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E por que pedimos mal? Porque pedimos para as nossas vontades. A partir do momento que eu sou aquele que serve ao Cristo, a partir do momento que eu sou aquele que dá testemunho, aquele que tem que levar o Evangelho, a minha vida nesse momento, entenda isso, a minha vida nesse momento é o que pouco importa. Você consegue entender isso? Você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, você assumiu o compromisso para ele dizer: eu estou aqui para fazer a tua vontade. Amém? Amém? Eu estou aqui para te servir. Faz de mim o que quiseres. Amém? A partir desse momento você não importa mais. O que importa é o outro. Entende isso? Se tem alguém com fome e você come, a vontade de Deus não está sendo feita. Entende isso? Porque você assumiu o compromisso de ser você. Você é aquele que vai levar justiça, amor, compaixão, misericórdia. Eu começo a servir a Deus, a minha vida agora pouco interessa. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Nessa nova caminhada, o meu objetivo principal é que a sua vida seja transformada. E nesse processo de transformação e de luta pelo outro, a minha vida é transformada. Eu aprendi há muitos anos atrás que a gente não pode pedir a Deus paciência para passar pelas lutas. Porque quanto mais pedimos paciência, mais luta vem. Porque nós só desenvolvemos paciência e a capacidade da paciência passando por ela. Porque paciência nada mais é do que a capacidade de suportar a adversidade. Então Deus me dá paciência, aí vem luta. Entende?
Deus me dá paciência. Você quer capacidade de suportar isso. Toma luta. E vamos viver isso o tempo inteiro, essa luta o tempo inteiro. Eu quero só sair daqui deixando no seu coração o seguinte: você é aquele que Deus chamou para mudar o mundo. Você é aquele que Deus chamou. Só que isso tem um preço que é caro para muitos de nós. Porque ser bênção para a vida de alguém muitas vezes implica em sofrer. Ser bênção para a vida de alguém muitas vezes implica em choro. Implica em humilhação, em tristeza, em perda. Mas para ser bênção na vida de alguém, isso é necessário. E o interessante desse texto de Jonas é que depois que Jonas sai da baleia e vai para lá, a Bíblia diz que ele passa 3 dias andando e anunciando o Evangelho. Ele fica ainda com um sentimento de raiva, porque ele achava que Nínive não deveria receber a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ele sai, fica lá de olhando, esperando, revoltado com Deus, porque Deus não tinha destruído ainda aquele povo. E eu queria dizer isso. Infelizmente, alguns de nós, se não todos nós, sempre nos julgamos merecedor do amor e da graça de Deus, mas o outro nem tanto. Jonas era esse. Ele entendia que ele merecia o amor de Deus e a graça de Deus, mas Nínive não. Alguns de nós queremos o amor de Deus e queremos a graça de Deus, mas olhamos para o outro e dizemos: ele não, ele é ruim. Deus tem que pegar ele. Deus tem que estreitar para o lado dele. Tá ligado? Deus tem que fazer isso com ele. E quem é você, cara pálida, na história? Hã? Deus vai pegar, não é ele não. Deus me leva, porque eu estava falando com minha filha, que olha o que é servir a Jesus. A Bíblia diz que se você ama a quem te ama, não tem proveito nenhum nisso. Você tem que amar a quem te persegue. Dá para entender isso? O convite é esse. Você aceitou Jesus, lembra que todo mundo aqui que se aceitou, colocou a vida diante dele. Aí a partir de agora, acho que não pode amar simplesmente ela não, porque ele está vivendo bem, aqui é fácil. Tu tem que amar o vizinho que é insuportável. O cara que ouve Pablo Vittar. Você tem que amar, você tem que orar por ele. Você tem que levar Jesus para ele. Você tem que servir a ele. Você tem que dizer para ele: o que é que você precisa? O que é que eu posso te ajudar? Mas aqui o coração dizendo: esse cara não vale nada. Mas Jesus disse que é ele que eu tenho que amar. Porque amar o filho, amar a esposa, amar o irmão da igreja é fácil, mas ele ainda não. Esse é o convite. Jonas não queria isso. Só que eu e você assumimos o compromisso de servir a Jesus e sermos aquele que dá testemunho do amor e do reino de Deus. E se você assumir esse compromisso, tem que entender que vai ter que abrir mão do que gosta, do que acha bom, do que acha certo, para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus de novo é ir para a lugar que nós não queremos ir. É amar quem nós não gostamos. É abrir mão do que queremos. É chorar porque não merece. No dia que a igreja entender isso, aí nós vamos ver mudança aí fora. Entende isso? No dia que nós começamos a ver isso, viver, aí vamos ver mudança aí fora. Desculpa, eu estou terminando. De verdade. É de verdade. Aqui em Superteva, Bandeira Capelinha, nós temos mais de 30 igrejas na rua principal. Mais de 30 igrejas na rua principal. É muita igreja. É muita igreja. Eu estava descendo para cá. Aqui tem umas 5 igrejas, não tem? Aqui na guarda, né? Ou mais, né? Beleza. Isso é bom? É bom, não é bom? Agora seria melhor se essas igrejas se reunissem para fazer diferença igual, não seria não? Irmãos, a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Você não foi chamado para olhar isso e achar que é normal, que é aceitável. Você é aquele que representa o reino e o poder de Deus está sobre a tua vida.
E se você é aquele que representa o reino e o poder de Deus está sobre a tua vida, esse mundo ruim não pode ser normal. Porque a Bíblia diz que aonde a luz está, ela tem que prevalecer. E o problema hoje é que temos muita igreja, muitas, mas pouca ação do reino. Muitos Jonas escondidos. Muitas pessoas reclamando, mas não fazem nada para que o reino de Deus seja manifestado. É momento e hora de levantar, tomar posição. Se foi você que Deus chamou, você tem que ir. Entende isso? Entenda isso, amado. Se não muda, a culpa não é lá. A culpa é minha e sua. O crente não pode dormir e acordar assim, não é isso aí mesmo. Não. Deus te chamou, Deus te levantou para fazer a diferença. Nínive era uma cidade podre. Se você ler o livro do profeta Naum, você vai ver que Nínive eram perversos, prostitutos, envolvidos com bruxaria, tudo que tinha de ruim. Mas Deus manda Jonas, porque Deus viu no meio da podridão que ali podia e ia existir salvação. Porque não existe nada que resista à presença de Deus. Nada. Não existe nada. Agora, quando eu e você nos acomodamos, nos acostumamos, nos escondemos, nós estamos limitando o agir de Deus. Nós estamos dizendo para Deus, eu acredito em você, mas não tanto ao ponto de acreditar que o Senhor vai mudar esse lugar. Ao ponto de acreditar que o Senhor vai mudar essa vida. Entende isso? Aquele cara que é problema, ora por ele, mas seja o sinal do reino de Deus na vida dele. Você acredita que o seu Deus é o Deus do impossível, que não existe nada que impeça o seu agir? Então seja você esse que vai lá e anuncia o reino. Vai acabar, segunda vez. O que é que está faltando para você tomar posicionamento? Eu achava que antigamente era assim, ó, que Deus ia levantar um vaso aqui, então se Deus vai levantar ele, Deus vai usar ele. Deus vai levantar a bênção aqui, Deus vai usar ela. E a gente ficava nisso aqui, Deus usa ele, Deus usa ela, lá, não. Mas o chamado não é para ele, nem para ela. O chamado é para todos nós. Crente não foi chamado, me perdoe, para sentar em banco de cadeira, não. Aquele lugar que a gente passa para ser bem fortalecido, ver um outro orar e tudo, e vai lá para fora. Só que vivemos hoje a realidade da igreja que se prende aqui. E queremos que Deus haja lá fora, e ele diz, eu quero agir, mas vai lá. Eu quero agir, eu quero fazer, mas você tem que estar lá. Porque Deus só manifesta o poder e o reino por meio da tua vida. O sobrenatural de Deus só é manifestado por meio da tua vida. E se você não sair, e se você não for, nada acontece. E tu vai dobrar o joelho, e tu vai orar, e vai te perguntar, Deus, por que nada muda? Deus, por que nada acontece? Deus está dizendo, porque você não sai. Porque você não vai. Levanta e sai. A sua oração tem que ser a seguinte: Deus, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Você sabe que é você a resposta de Deus para o mundo. Você tem consciência disso. Então, assuma a sua posição e faça o que Deus tem esperado de você. Senão, vai acabar 2019 e vai estar tudo do mesmo jeito. Vai vir 2020 e vai estar tudo do mesmo jeito. Só que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje. O agir dele não parou e nem mudou. Aonde que está o problema? Quando Jonas foi, contrariando a sua vontade, ainda desejando mal ao inimigo, Deus salvou todo mundo. Eu estava lendo o texto, fiquei apaixonado pelo texto, e Jonas fica lá em cima revoltado, revoltadíssimo. Por que Deus salva aquele cara que não vale nada? Eu tive uma experiência na igreja, no pastoreio,
chegou um irmão muito magoado, muito ferido com a organização que ele fazia parte. Ele e a esposa. Aí nós abraçamos, recebemos, cuidamos com muito carinho. Aí passou algum tempo, entrou outro irmão na igreja. Só que esse irmão também chegou bem ferido.